Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo. E o nosso tema da aula de hoje é transtorno de personalidade paranoide. O termo paranoia apareceu na Grécia Antiga significando fora de si. A expressão para, o prefixo para, significa algo que está ao lado. E noia significa a expressão noia tem a ideia de em si. Então, paranoia seria ao lado de si ou, mais lógico, fora de si. Era uma expressão atribuída e usada para todo tipo de perturbação mental, todo tipo de loucura. E com o tempo esse termo foi ficando mais restrito apenas a um tipo de sintoma, que são as manias de perseguições, as ideias de perseguições, os delírios persecutórios e até mesmo sintomas alucinatórios de perseguição. Então, uma pessoa que tem transtorno paranoide é uma pessoa que está constantemente desconfiada. Isso é importante a gente marcar. É uma constante impressão de estar sendo perseguida, de que as pessoas estão tramando, de que as pessoas estão se articulando, de que as pessoas estão pensando ou estão sentindo vontade de fazer mal a ela ou de prejudicá-la. É importante frisar que é um comportamento excessivo, exagerado, rígido e de difícil mudança. Eu fiz um questionamento no texto que eu providenciei, um texto fornecido para vocês. Eu faço uma questão. Você já teve uma ideia de perseguição ou ficou desconfiado de alguém, suspeitor de alguém, de repente pegou algo seu, sumiu com algo seu, furtou algo seu, ou falou mal de você, ou estava olhando para você e desejando fazer mal, enfim. Você por acaso já teve um momento de desconfiar de alguém sem nenhum fundamento? Duas pessoas disseram que isso acontece com frequência, ou que elas têm traços paranoides com mais frequência. E uma pessoa foi para um outro extremo, disse que nunca desconfia dos outros. É sempre importante lembrar que os transtornos, as enfermidades, as doenças em geral, elas estão sempre nos extremos. A saúde está no equilíbrio. Por exemplo, eu acho que eu já citei isso ao longo do nosso curso, mas uma pessoa com uma pressão aceitável, uma pressão demonstraria que ela está saudável, em torno aí de 12/8, um pouquinho mais, um pouquinho menos para algumas pessoas. Algumas pessoas têm a pressão bastante baixa, mas não pode abaixar muito. Uma pessoa com uma pressão 6/4, 6/5, está quase batendo as botas, a pressão abaixou demais. E uma pessoa também com a pressão muito elevada, embora às vezes as pessoas levem por muito tempo, são bombardeadas por pressão alta e vão resistindo, mas a tendência é que isso faça sequelas e com o tempo a pessoa tenha um AVC ou tenha algum outro tipo de transtorno muito sério, fisicamente falando, e venha a falecer, a sucumbir. Então, nem de mais, nem de menos. Isso é com todas as coisas, temperatura, frequência cardíaca e tudo mais, não só no corpo, mas também como nos sentimentos, no emocional, no comportamento. O importante é sempre o equilíbrio. Quando nós falávamos de narcisismo, a gente dizia que é importante que a gente tenha um certo narcisismo, um certo grau de amor, de respeito próprio, de admiração própria. O exagero, isso em excesso, é que se torna um problema. Quando nós falávamos de antissocial, às vezes é necessário questionar certas regras sociais, e até saudável, às vezes, levar isso para o debate, levar para a discussão, não precisar fazer as escondidas. Em algumas circunstâncias, algumas vezes é necessário, às vezes, se defender, e para se defender, às vezes, a gente tem que agredir alguém, tem que atacar alguém ou contra-atacar, isso faz parte da vida. Não conseguir se defender, não conseguir contra-atacar, nem ferir ninguém em defesa própria, isso é também um problema. Então,
doença está no exagero. Não desconfiar de ninguém, né? Achar que as pessoas, não existe pessoas que são capazes de fazer mal, são capazes de tramar, são capazes de roubar, são capazes de trair. Não suspeitar do ser humano, e até Jesus suspeitava, aliás, a Bíblia diz que ele não aceitava muito elogio porque ele sabia o que havia no homem. Mas ao mesmo tempo também acreditava nas pessoas, investia nelas. Então a gente precisa achar esse equilíbrio. Desconfiança de menos é uma completa ingenuidade. Desconfiança demais é um transtorno de personalidade paranoide. Algumas pessoas que disseram que tem isso constantemente, estar mais atento. O fato de reconhecer e de falar disso é um grande passo. Porque uma pessoa completamente mergulhada no seu transtorno, da sua enfermidade, ela não vai pensar assim, eu faço isso sem fundamento. Não, para ela tem uma crença vigorosa e arraigada e profunda de que as pessoas de fato, e as pessoas, isso é geral, elas estão constantemente pensando em fazer mal a ela, em falar mal dela, né? Se vê os dois vizinhos conversando, eu estou aqui de um ambiente que dá para eu ver a rua, então de repente eu vejo dois vizinhos conversando, se eu tenho um transtorno de personalidade paranoide, eu já vou pensar, devem estar falando de mim. Devem estar falando porque aquela hora que eu desci ali para poder botar o lixo no latão, eu botei de uma forma que fez barulho, já devem estar falando mal de mim. É claro que eu estou aqui criando uma situação fantasiosa para que vocês entendam. Sumiu algo de dentro de casa, eu nem sei se foi eu que esqueci em um lugar, de repente eu tenho o hábito de esquecer as coisas, já fiz isso várias vezes, depois encontro, mas não reconheço que eu desconfiei das pessoas de forma inadequada, suspeitei, acusei, criei problemas, criei estresse, e depois eu vim descobrir que eu mesmo havia perdido, havia colocado no lugar, que ninguém sabia onde estava, só eu, porque se eu tenho já essa mania de perseguição, mania de ideia de que vou ser roubado, vou ser furtado, as pessoas estão de olho no que é meu para me tirar, se eu já carrego esse tipo de suspeita, eu vou procurar esconder as coisas, eu vou procurar me proteger, eu vou ser uma pessoa, estou usando eu aqui para ilustrar a pessoa que tem transtorno. Eu sou uma pessoa muito tensa, completamente alerta, vigilante, hipervigilante, observadora, sempre ali com aquele olhar de desconfiança, atento para não ser enganado, não ser manipulado, não ser traído, não ser roubado, não ser feito de bobo. Então, essas desconfianças são constantes e em todos os relacionamentos. Pode acontecer, e às vezes acontece, da pessoa ter uma parceria nesses sintomas alucinatórios, nesses sintomas persecutórios. E a gente se chama isso em saúde mental de delírio a dois, ou folie à deux, é uma expressão que começou com os franceses, folie à deux, ou delírio a dois, delírio compartilhado. Duas pessoas partilham das mesmas desconfianças, nesse caso aqui específico, do transtorno de personalidade paranoide. Duas pessoas que convivem, elas desconfiam de todos, entre si elas se mantêm um certo grau de confiança, não é muito, e é um grau de confiança muito tênue, muito sensível, que qualquer coisa pode fazer desabar. Mas elas podem fazer uma sociedade, nós dois contra o mundo, só a gente que se protege, só a gente que se entende, só a gente que se ama, e achar que todos os demais estão de complô. Eu estou usando essa expressão de uma aluna, né, que disse que conviveu com alguém assim, que dizia, vocês estão de complô contra mim. Então, esses delírios, eu digo delírios porque são ideias muito arraigadas, ideias profundas. A pessoa olha para o outro, ela vê aquilo no olhar do outro. E é interessante que quando a gente atende uma pessoa que é portador dessa desconfiança, ele já chega para falar do seu problema, das suas questões, com muito medo de falar. E o seu olhar de desconfiança, olhando o lugar, olhando a pessoa, avaliando, e
é claro, cada um com a sua fantasia. Alguns ficam com medo de falar certas coisas e, às vezes, eu, como psicólogo, às vezes atendo pessoas que eu não conheço, pessoas que vêm de outras regiões do estado do Rio de Janeiro e nunca vi aquela pessoa, não sei onde ela mora. E quando a gente pergunta alguma coisa do seu contexto, ela já fica com medo de falar. Ela não quer dizer onde mora, quem são os seus parentes, com quem ela é entrelaçada, e fica com medo do profissional conhecer alguém, que se conhecer alguém pode ser que o profissional vá lá e conte para aquela pessoa, e essa pessoa que está falando dos seus problemas fique exposta. Isso estou falando de um desconhecido. Imagina quando se conhece, né? Quando você está no mesmo ambiente e a pessoa que é a portadora desse transtorno, ela vai ter muita dificuldade de partilhar alguma coisa. Ela pode ser que ganhe um bom tempo aí de espaço para poder conseguir confiança, conseguir coragem de compartilhar se esse transtorno não for muito severo. Se for severo demais, nem para terapia ela vai. A pessoa que desenvolve, que tem transtorno de personalidade paranoide e que desenvolve também o transtorno de uso de substância, ou a dependência química, ela o faz devido ao estresse que ela acumula. Ela está sempre sobressaltada, sempre assustada, sempre esperando o pior das pessoas. E isso provoca muita raiva. Raiva quando ela se sente enganada, mesmo não sendo verdade. Não quer dizer, pelo fato dela ter transtorno paranoide, que às vezes ela não é de fato enganada como qualquer ser humano, acabei de falar. A questão aqui é o equilíbrio. Qualquer um de nós pode ser traído, pode ser enganado, podemos ser furtados, podemos alguém falar mal de nós, alguém tentar nos dar uma volta no trabalho científico, no trabalho comum, enfim. Isso é possível. E com quem tem transtorno também pode acontecer. Então, essa pessoa, como isso é muito frequente na cabeça dela, é aí que está o problema, e aquilo está sempre acontecendo com uma constância muito grande, ela se sente enganada, ela se vê enganada, ela acredita que está sendo ludibriada, então isso causa raiva naquele que ela acredita que é o agressor, naquele que acredita que é o agente que a engana, que faz coisas para prejudicá-la. Isso provoca muita raiva e quando não é raiva é o medo. O medo de algo ruim acontecer, o medo do prejuízo. Então a pessoa que está sempre, como já falei, voltando até a me repetir, hipervigilante. Não tem dificuldade de relaxar, de dormir, de descansar, dificuldade de se soltar. E aí a substância entra como esse aliviador desse estresse, dessa tensão elevadíssima. E uma vez que se estabelece a dependência química, como algumas substâncias, elas por si só, elas já podem provocar paranoia, então, mesmo o indivíduo que não tem nenhum quadro, nenhum sintoma de paranoia, seja de transtorno de personalidade, seja pela esquizofrenia, existe um tipo de esquizofrenia chamado de esquizofrenia paranoide. A pessoa, então, ela tem ilusões persecutórias, ilusões de perseguição. Ela não acredita somente, ela vê coisas, ela ouve vozes dizendo que vai matá-la. Então é algo mais forte. A esquizofrenia seria um problema muito mais grave do que o transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, a pessoa, ela deforma, ela tem uma ilusão da sua realidade. Ela tem um certo grau de delírio, ela vê coisas onde não existem. Mas as coisas estão ali, como eu falei, duas vizinhas ali conversando. Eu não criei duas vizinhas. As vizinhas estão lá de fato. Se eu estivesse vendo duas pessoas que não existiam nessa nossa realidade, né, estivesse lá vendo duas pessoas e a minha esposa não conseguisse ver, meus filhos não conseguissem ver, ninguém estava vendo aquelas pessoas, somente eu. Significa que isso é uma alucinação. Eu estou criando pessoas que não existem. Tanto no delírio quanto na ilusão, existe o objeto, eu estou apenas deformando. A ilusão menos grave do que o delírio, mas são muito parecidos. Então eu começo a acreditar seriamente que aquelas mulheres
que de fato no mundo da realidade estão ali e estão falando mal de mim. Então eu não estou alucinando. A questão aqui não é de uma esquizofrenia paranoide, mas de uma crença arraigada e profunda que, como sempre as pessoas estão tentando me prejudicar, elas também só podem estar falando de mim. E é também uma fantasia de que eu sou o centro do universo, o centro das coisas, que as pessoas vivem para me prejudicar, vivem para me fazer mal. Então, ter esse entendimento, quando a pessoa começa a olhar para si mesma e ela se espanta consigo mesma, ela consegue perceber que aquilo pode ser um problema, é um início. E quando a pessoa desenvolve essa paranoia, esse quadro paranoico, depois de usar substância há algum tempo, pode ser que depois de cessado o uso, esses sintomas desapareçam. Agora, pode ser, dependendo da substância, pode ser que apareçam justamente quando o consumo é interrompido. A gente, quando vai falar de cada uma das substâncias, vamos ter umas aulas sobre cocaína, álcool, a maconha e diversas substâncias as mais comuns, aquelas que mais circulam em termos de Brasil e Rio de Janeiro. Nós vamos falar cada uma dessas substâncias e o que elas podem provocar fisicamente, psiquicamente e emocionalmente. Então, algumas substâncias vai trazer transtorno justamente quando interrompe o seu uso. Mas é claro, passado um tempo, a pessoa vai se adaptando à sua realidade sem substância, ela vai encontrando aí o seu equilíbrio e também os sintomas paranoicos tendem a aparecer. Isso se a pessoa já não tinha um transtorno de personalidade paranoide. Se ela já tinha e ela usa uma droga ou uma substância que ajuda a promover a paranoia, ou ela usava e parou de usar e é a substância que provoca a paranoia, o quadro paranoico, os sintomas paranoicos, quando o uso é interrompido, então a pessoa que já tinha o problema tende a se tornar mais grave. Deu para entender? A pessoa não tinha quadro paranoico nenhum, não tinha nenhum sintoma de transtornos paranoides. E ela então começou a usar a substância, ou parou de usar e por isso começou a apresentar sintomas paranoides. Algumas substâncias devido ao uso e algumas substâncias devido ao interrompimento, à interrupção do uso. A pessoa não tinha nenhum quadro anterior, não tinha nenhuma predisposição a apresentar um transtorno de personalidade paranoide, cessou-se o uso da substância, ou ela se adaptou, seu corpo se adaptou, ela passou pela abstinência, os sintomas vão embora. A pessoa ela já tinha traços de personalidade paranoide, ela já tinha alguns sintomas, ela já apresentava algumas características, algumas ideias fantasiosas. Com a droga, ou dependendo da substância, a interrupção desta, o problema tende a agravar. Eu lembro na minha infância que eu tinha uma família, fui criado por uma família que tinha traços muito fortes de paranoide. E meu pai, inclusive, usava uma expressão até hoje que eu acho engraçada. Ele dizia, eu tenho psicologia, só podem estar tramando contra mim, só podem estar falando mal de mim. Então ele analisava na cabeça dele, ele analisava o comportamento de algumas pessoas e pela psicologia que ele achava que tinha, de entender o comportamento do outro, as pessoas só podiam estar falando mal dele ou fazendo algo para prejudicá-lo. É claro que ele não chegava a ser alguém com um grau 100% de paranoia, né? Mas eram traços bastante elevados. E aí, criado nesse ambiente, a gente acaba também assumindo determinadas características paranoides, a gente tem que estar sempre atento a isso. E pronto a reconhecer que a gente não pode se deixar dominar por desconfianças. Que a gente tem que botar o nosso pé na realidade e a nossa saúde vai se centrar na realidade. Fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa alma, conhecendo os nossos próprios problemas, as nossas enfermidades, e com isso a gente vai adquirindo uma maturidade emocional para manter um diálogo interno
para não deixar esse lado do nosso ser dominar. E é esse trabalho que a gente vai poder fazer quando a gente se deparar com um usuário de substância e deparar com pessoas que trazem esse transtorno de desconfiança, de suspeita, de medo, de estar arredio. A gente vai ganhando a confiança das pessoas aos poucos, e se conseguir, e a gente vai falar disso quando falarmos de aconselhamento, isso aqui é só uma pequena prévia, se a gente conseguir entrar no universo da pessoa, entrar nesse mundo dessa pessoa, a gente pode aí então ajudá-la a compreender-se a si mesmo e começar a trabalhar por uma melhora. Eu falei, né, de delírio compartilhado. Quando acontece dessas pessoas serem separadas, o delírio compartilhado, ele geralmente tem uma figura preeminente, ele tem uma figura mais forte, dominante, que é o primeiro portador dos delírios ou das ideias persecutórias, das ideias de perseguição. Embora delírio compartilhado não é só transtorno de personalidade paranoide, não é só transtornos paranoides, pode ser em qualquer área da psiquiatria. A gente aqui está falando desse transtorno específico. Mas quando se separa um indivíduo do outro, a tendência daquele segundo do passivo, daquele não dominante, daquele que é secundário, ele tende por si só melhorar. Se ele foi o usuário de drogas, se ele começou a usar drogas para relaxar e ele vai então entrar no tratamento para dependência química, na medida que ele entra numa relação mais saudável, na medida que quem está fazendo a terapia, quem está fazendo o acolhimento, quem está fazendo o aconselhamento, ele consegue perceber isso, a influência do outro, ele consegue começar a separar a pessoa desse ambiente, a tendência é acontecer a melhora. Tá, mas isso é coisa para a gente trabalhar mais adiante, para conversar um pouco mais adiante, embora não seja um trabalho tão fácil, mas é um trabalho possível, e com todas as suas alegrias e todas as suas tristezas. Profissionalmente a gente aprende que a gente não deveria nem ficar alegre, nem ficar triste, nem ficar alegre porque teve o paciente ou o cliente teve sucesso, nem ficar triste por aqueles que fracassaram. A gente faz o nosso melhor, está bem com a nossa própria consciência, e é isso, né? O mérito ou o desmérito é do paciente ou do cliente. Bom, embora tecnicamente se fala isso, na prática a gente se alegra, a gente, pelo menos eu, vibro, fico feliz com a vitória daquelas pessoas que a gente atende, que a gente trabalha, e dói, machuca quando a gente sabe que alguém fracassou, alguém não conseguiu. Então é um trabalho difícil, a gente tem que estar preparado para isso, né? Para as alegrias e para as tristezas. E vamos continuando, se perdoando, se falharmos, tentando aperfeiçoar o nosso trabalho. Vai tendo algumas perdas, mas as vitórias também serão garantidas. Vitórias que são principalmente, apesar de a gente se sentir bem, se sentir satisfeito, sabe que a vitória é principalmente daquele que consegue uma vida de sobriedade. Porque a nossa meta aqui é trabalhar a questão do transtorno de uso, a questão da dependência química. Mas, paralelamente, a gente vai encontrar outros transtornos associados, as comorbidades. E a gente está chegando até, inclusive, ao final dessa série de comorbidade, né? Falta apenas mais uma, que é o transtorno de personalidade borderline, que a gente vai estar falando na próxima semana. Depois a gente vai falar ainda de vulnerabilidade ligado à idade, a vulnerabilidade das relações, as relações simbióticas, os problemas de relacionamento. Falar depois de cada droga específica, para finalmente falarmos de técnicas de aconselhamento. Mas essa parte de transtorno está quase chegando ao fim. Muitas pessoas não estão sequer dando nenhum alô, não estão respondendo nada. Eu não sei se já saíram do curso, se já desistiram, se tornou muito difícil. Esse método de aula online, sem ver os alunos, né? E quando eles desaparecem, eu não sei como contactá-los, não sei se devo acionar individualmente. Eu não tenho muita habilidade nesse tipo de manejo online,
Espero estar podendo aprender, porque parece que o mundo caminha para esse tipo de método. Mas o que eu posso fazer é apelar para você que está me ouvindo agora. Se você ainda me ouve, eu já falei isso em 2 ou 3 vídeos, pouquíssimas pessoas deram um alô. Vou pedir mais uma vez, por favor, me dê um sinal aí que você está participando, que você está interagindo, que você está recebendo alguma coisa, faça alguma pergunta, tire alguma dúvida, faça contato, tá bom? Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.